Vamos em frente, vamos falar de um tema que eu atendo quase todo dia aqui no escritório, tá? Que é: meu filho é obrigado a entrar de sócio na sociedade se eu morrer? Eu sou dono de uma empresa, trabalhei muitos e muitos anos aqui para que ela tenha o sucesso que hoje ela tem, e se eu vier a faltar, meu filho entra no meu lugar e continua aqui no meu trabalho? E da outra ponta, sou sócio do A, o A vem a falecer. Eu sou obrigado a aceitar o herdeiro aqui como meu sócio? É isso que nós vamos conversar aqui hoje, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que separar o direito de ser sócio com a garantia da aceitação de um sócio. Perceba que em muitas ocasiões a garantia está acima do direito, tá? E quando eu falo de garantia eu não sou obrigado a aceitar ninguém como meu sócio, tá? Então, é o seguinte, eu tenho uma empresa, eu venho a faltar. O meu filho vai ser o novo sócio do meu sócio? Não necessariamente. E não é a minha opinião, não está escrito isso no Código Civil, não está escrito isso no Código de Processo Civil. Sabe onde isso está escrito? Na Constituição Federal, no seu artigo 5º, que, diga-se de passagem, é o artigo mais importante da Constituição Federal, ou seja, não tem discussão. Eu estou dizendo isso com bastante ênfase, porque eu atendo gente aqui recorrentemente vindo em caráter de segunda opinião. Eu estou sendo a segunda opinião, que ouviu falar com o A, com o B, com o contador, com o advogado, com o gerente do banco, que se ele vier a morrer, o filho se tornará sócio. Não vai se tornar, exceto, como sempre, né? A gente vive no Brasil e raramente aqui existe uma regra que não cabe exceção, exceto se isso estiver preconizado, estiver previsto no contrato social. Aí sim, criamos a hipótese de exceção, onde o meu filho venha a ter o direito que suplantou a garantia constitucional a ser sócio nesta empresa, tá? Ah, mas Omar, então você está me falando que eu trabalhei anos a fio e aí eu vou embora e o meu filho ou minha esposa ou qualquer um que eu tenha deixado em testamento esse direito, ele fica a ver navios? Não é isso que eu estou falando. Esse é o problema, né? Normalmente você fala A, dentro desse A tem o alfabeto inteiro e a pessoa acha que é só o A e tchau. É assim que funciona, tá? Agora nós vamos explicar, na hipótese do seu filho ou do seu herdeiro não entrar na sociedade, o que acontece? Agora nós vamos trabalhar isso, só fazendo aqui o remind. Ficou claro então? Questão número 1, o seu filho não tem direito nem garantia total que se tornará sócio. Ele tem o direito relativo. Por quê? Porque depende da exceção preconizada no contrato social. Perfeito? Se isso tiver no contrato, ok. Se não tiver no contrato, o teu sócio não é obrigado a aceitar o seu filho como sócio dele. Ponto final. Constituição Federal, aqui não tem opinião de ninguém. Aqui tem simplesmente o diploma legal mais importante do país e o que não tem nada acima dele, exceto em algumas ocasiões tratados de direito internacional que não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo. Perfeito? Perfeito. Omar, como funciona na hipótese do meu filho não se tornar sócio? Aí nós vamos partir para um evento contábil, começa na contabilidade e deságua no mundo jurídico, que se chama apuração de haveres. O que é haveres? O que eu tenho para receber, filho? Mas será que eu tenho só a receber? Depende. Agora nós vamos explorar essas duas frentes. Sou aqui dono de uma clínica de radiologia, onde eu tenho N equipamentos na imaginologia, né? Eu tenho PET-CT, o tomógrafo, a ressonância, o mamógrafo, o ultrassom, enfim. Parte-se do pressuposto que existe um patrimônio contábil e, nessa ocasião, esses haveres são de crédito. Eu tenho que receber.
tá? Por quê? Supondo aqui no nosso exemplo hipotético que eu tenho ali um patrimônio, né? O meu pai que foi embora tinha ali um patrimônio de 10 milhões e ele tinha 50% dessa empresa. Então eu vou pegar esse patrimônio, desse patrimônio eu vou ver o que se deve, porque não existe patrimônio só a receber. Por exemplo, essa clínica é alugada ou é prédio próprio? Se for alugado, eu tenho uma rescisão de contrato de aluguel que eu tenho que descontar dessa minha parte, desses meus 50%. Tá? Eu tenho mais o que para pagar? Rescisão de funcionário, imposto, alguma multa, algum parcelamento? Dinheiro para gastar não falta quando se é empresário no país, notadamente no primeiro trimestre de todos os anos. Aí, chegando na parte líquida, que se chama patrimônio líquido, aí eu vou ver quanto que eu tenho para receber, perfeito? Olha, não existe você pensar, por exemplo, né, agora o meu recado é para você, herdeiro, assim, não, mas o meu pai foi médico nessa empresa aqui, ou foi advogado, o que for, durante 50 anos e por isso eu tenho dinheiro a receber. Não existe isso. Isso nunca existiu. E isso é um problema latente. Por quê? Porque isso trabalha muito mais no psicológico daquele que acha que tem, porque o pai dele se esforçou durante décadas a fio naquele negócio, do que de fato uma apuração contábil. Quanto tempo seu pai trabalhou, isso aí não interessa para esse cálculo. Não interessa, não tem nenhuma importância. A importância aqui é patrimonial. Eu tenho uma clínica aqui, como eu disse, por exemplo, de oftalmo, de rádio, clínicas e atividades, e especialidades e subespecialidades que dependem eminentemente da tecnologia para a sua existência, eu tenho um patrimônio constituído. Agora, se eu tenho uma clínica aqui com prédio alugado, com uma especialidade eminentemente clínica, por exemplo, a pediatria, a reumatologia, a endócrino, a gastro, a acupuntura, o que eu tenho de equipamento? Mesa, cadeira, maca, computador. Tá? Aí o prédio é alugado, eu tenho secretária, eu estou devendo parcelamento na Receita Federal. Essa pode ser a hipótese que você tem que pagar para tirar o teu pai do contrato social, mesmo pós-mortem. Isso acontece cotidianamente, pessoal. Não entendam que, o meu pai morreu, eu tenho dinheiro a receber. Não é certeza, tá? Vamos lá, dar um exemplo prático aqui, que o pessoal gosta de exemplo, né? É o seguinte, eu tenho uma clínica aqui com 30 anos de existência, prédio alugado, não pagou imposto em determinado período, tem parcelamento, tem secretárias, tem instrumentadoras, às vezes de centro cirúrgico, que não é na clínica, é só no hospital, ou pode ser na clínica, mas isso é raro. E aí eu tenho ali uma rescisão para fazer de todas as funcionárias, porque quando um sócio morre eu tenho que apurar toda a parte dele. Se eu vou continuar ou não com a empresa é outra coisa, a parte dele eu tenho que apurar porque a gente tem que finalizar a vida dele como sócio, tá? E aí pode ser que o patrimônio da empresa seja menor do que o que ela tem que adimplir, do que as responsabilidades que ela tem, e aí eu, como filho do meu pai que acabou de morrer, eu tenho que pagar a parte que o meu pai devia desse patrimônio negativo. Sim, claro, sem discussão. Não é o primeiro vídeo que eu faço no canal aqui desse tema, já tem mais antigo. Eu estou atualizando porque esse se tornou um problema talvez dos mais recorrentes da atualidade, onde, em muitas ocasiões, eu atendo o herdeiro e pergunto, por que você acha que você tem a receber? O que te faz pensar isso? O meu pai trabalhou X anos nessa empresa. Foda-se. Não me interessa, tá? O juro, se teu pai tivesse colocado dinheiro nessa empresa e tivesse emprestado, não é investido, integralizado, olha a diferença do negócio também, tá? Meu pai colocou 100 mil para quê? Ele emprestou ou colocou para começar o negócio? Se ele emprestou é uma coisa. Se ele integralizou como requisito para a existência do negócio, esse dinheiro foi queimado no negócio. Aí, se vocês tiverem dúvidas sobre isso ou aquilo, deixa escrito aqui que eu faço um vídeo disso, tá? Que aí é outro assunto, tá? Mas o meu pai colocou 100 mil aqui, eu quero isso de volta. Isso não tem nada a ver, porque o teu pai colocou como necessidade de existência desta empresa. O outro sócio deve ter colocado também, tá bom? Então, o vídeo foi para deixar claro
quais são as hipóteses de receber, quais são os riscos de ter que pagar e como isso funciona, tá bom? Eu fico por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou supressões do vídeo, eu estou à disposição. Um abraço!